Vamos adiante. Vamos para outra parábola, o vinho novo e as vestes novas. Texto base, Mateus capítulo 9, versículo 16 a 17. Se trazer um pouquinho de água, eu aceito, tá bom? Então agora, nova parábola, o vinho novo e as vestes novas. Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Agora Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus lhes disse: pode porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pelo contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Aqui, Jesus está falando de algo muito interessante, muito importante. Ele está fazendo alusão a uma festa de casamento. Amém? Então, tanto o vinho quanto vestes novas eram usados em cerimônias de casamento. Então, o vinho, ele representa a alegria. Não só a alegria momentânea da festa, mas a alegria que os recém-casados vão ter para o resto da vida. Acabar o vinho numa festa de casamento era uma desgraça, porque era como se fosse um mau presságio. Ou seja, não seriam felizes para sempre. Roupas novas significa respeito em relação aos noivos. A gente coloca uma melhor roupa em respeito aos noivos, para prestigiar, para dizer o quanto nós somos alegres pelo casamento. Então Jesus aqui está contando uma história. Então ele usou essa alusão a uma festa de casamento. Primeira coisa que eu tenho que entender: o vinho novo e as vestes novas estão ligados à festa de casamento, a cerimônia de casamento. Porque Jesus falou: por que os discípulos de Jesus não faziam jejum? Não faziam jejum porque o noivo estava junto. Então, por que ficar triste? Agora, vai ter momento que nós teremos que fazer jejum, ou seja, depois da partida de Jesus, aí sim, o jejum, ele é fundamental. Por que o jejum é fundamental? O jejum é abster-se de algo que a gente gosta. Abster-se de algo que faz muito sentido para a gente. Por exemplo, se eu falar para o irmão: deixe de tomar chimarrão, mas o irmão não toma chimarrão, vai ser fácil. Mas de repente toma café, e ama tomar café. Opa, então o café faz sentido. Então, às vezes o jejum para todo mundo não faz sentido, porque às vezes faz mais sentido tu deixar o celular por um tempo do que abster-se de carne. Porque talvez a pessoa
tenha mais facilidade de deixar de comer carne do que deixar de ver o celular. Às vezes, alguma pessoa, ela depende do celular para trabalho, ela não pode fazer jejum do celular, mas aí, de repente, você vai deixar carne. Então, ela deixa de fazer algo que ela gosta, em prol de quê? De estar mais perto de Deus, porque o jejum é matar a carne, o jejum é fortalecer o espírito, o jejum é matar aquilo que me aprisiona, que me traz vício e que me faz ficar muito preso a essa terra. E jejum então me liberta para ficar mais próximo ao céu, mais próximo do espírito. O jejum alimenta o espírito. Então, quando eu jejuo, eu alimento o espírito, fico mais próximo de Deus. Amém? Então, o que são vestes novas e velhas? Tá? Vamos tentar entender. Primeiro, vestes velhas é todo o nosso eu anterior, o nosso velho homem. É a maneira que nós pensávamos, é a maneira que nós agíamos, é a maneira que nós reagimos. Ou seja, era nós antes de Cristo. O velho homem. E o velho homem, nós encontramos lá em Gálatas. Até vou ler. Não estava para ler, mas vou ler, porque eu acho que é muito importante para a gente poder entender. Porque assim como tem o fruto do Espírito, nós temos também a obra da carne. E a obra da carne, ela vai contra o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo... Vou ler a partir do 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Então, o que é a veste velha? São essas práticas. A prática do velho homem, as obras da carne. Amém? O que é a veste nova? A veste nova é uma nova vida com Deus. É uma vida em obediência. Como é que eu posso entender? A partir do versículo 22 de Gálatas, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Ou seja, se nós andamos no Espírito, automaticamente nós vamos viver no Espírito e cumprir a lei. Nós vamos ser obedientes à lei. É uma vida cheia de amor, porque nós podemos resumir o fruto do Espírito como um fruto só, com vários gomos, como se você pegasse uma bergamota. Fica mais fácil. Pega uma bergamota com 9 gomos. Vamos supor que a bergamota tenha 9 gomos. Esses 9 gomos são essas expressões que nós falamos: amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Ou seja, todos os 9 gomos compõem o fruto do Espírito. Mas quem é o fruto do Espírito realmente? É o amor, porque a Bíblia diz que toda a lei e os profetas se resumem em 2 grandes mandamentos. Quais são os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu amo a Deus e eu amo o próximo, eu cumpro toda a lei. Então,
o fruto do Espírito, na realidade, é o amor. Então, quando é que eu estou vestindo uma roupa nova? Quando eu ando em amor. Muitas pessoas perguntam, como é que eu sei que uma pessoa é espiritual? Quando ela fala em línguas, quando ela profetiza, quando ela revela tudo? Não. A palavra de Deus diz que tudo vai passar. 1 Coríntios capítulo 13. Mas 3 coisas vão permanecer. A fé, 1 Coríntios 13. A fé, a esperança e o amor. Sendo que o amor é o maior de todos os dons. Então, como eu sei que alguém realmente é espiritual? Quando essa pessoa ama. Quando essa pessoa exala amor. Quando você sente amado e abraçado por essa pessoa. Quando essa pessoa comunica amor. Pastor, como é que a gente comunica amor? Muito simples. Os olhos é a janela da alma. Os olhos atraem, conectam-se com a pessoa. A pessoa tem um tom de voz mais agradável. A pessoa tem uma expressão corporal acolhedora. A pessoa não julga, não critica, mas acolhe, ajuda, levanta, fortalece a pessoa. Então, a pessoa que ama, ela comunica amor. É o maior de todos os dons, é o amor. Amém? Então, essa pessoa está vestida com uma veste nova. A veste velha, a pessoa vai ser religiosa, até. Vai conhecer a palavra, mas vai estar sempre julgando, sempre apontando, sempre criticando. Pastor, mas então quem ama não vai ter momento que vai exercer justiça? Não, a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus diz que Deus corrige aqueles que amam e açoita quem Ele quer bem. Então, amar não é só tapinha nas costas. Amar é confrontar, é chamar atenção, mas em amor. Porque a motivação vai ser julgada no juízo. A palavra de Deus diz que Deus vai julgar as ações, vai julgar as omissões, porque é pecado também se omitir. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. E vai julgar inclusive as motivações do coração, a intenção do coração. Por que fez? Então não basta apenas fazer a boa obra. Tem que fazer a boa obra e não querer para si a recompensa. Quem quis para si a recompensa já teve, não vai ter no céu. Então, fazer a obra, boa obra, sim, mas fazer para Deus. Como diz as Escrituras, nem o que a tua mão direita faz, que a tua mão esquerda não fique sabendo. Mateus capítulo 6. O que significa isso, pastor? O que tu faz de bem, nem o teu amigo próximo vai ficar sabendo, nem a tua mulher, nem teu esposo vai ficar sabendo. Ou seja, você faz para agradar a Deus, sem querer vanglória, sem querer receber para si o elogio ou a recompensa desse mundo. Você vai ter recompensa nos céus. Amém? Então vamos entender aqui um pouquinho, tá? Esses odres, essas vasilhas, eram feitos de animais, tá? Geralmente de um único animal, ou de bode, couro, né? Do bode ou de cabras. Eles retiravam toda a carne e deixavam somente o couro. Então esse couro ressequido, né? Junto com a sua garganta, né, onde ficava o funil, depois botavam a tampa, serviu como odres. Esses odres novos, eles aguentavam vinho novos, porque o vinho levedava, né, inchava, e os odres também. Mas com o tempo, os odres começavam a ficar mais ressequidos, os odres velhos ressequidos. Então esse odres velho ressequido, ele não tinha para onde expandir. E no momento que colocava um vinho novo, que vai expandir, que vai levedar, o que acontecia com o odre? Arrebentava. Então, assim como não se colocava tecido novo em roupa velha, porque o tecido novo vai forçar o velho e vai aumentar o rasgo, a mesma coisa acontecia com vinho novo
em odre velho. Fermentava o vinho e o que acontecia com o odre? Arrebentava, se perdia tudo. Tudo ia por água abaixo. O que na verdade então Deus está querendo nos dizer? É isso que é o mais importante, tá? Se o odre velho e a roupa velha é a nossa maneira antiga de viver, e o odre novo, com a roupa nova, é a mensagem nova do Evangelho, ser uma nova criatura, qual é o maior perigo? O maior perigo é querer misturar os dois. Querer pegar uma porção do novo e misturar com o velho. Aí que está o problema. Por quê? Se eu quiser misturar um pouco do meu amor em Deus, em relação às pessoas, mas com um pouco de julgamento, eu vou ser uma pessoa inconstante. E daqui a um pouco eu vou ferir alguém. Daqui a um pouco as pessoas vão me ver de uma forma estranha. Por quê? Porque eu tenho que pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. E a incoerência entre o pregar e viver é que faz com que muitas pessoas não se aproximem de Deus. Então eu tenho que me esforçar o máximo possível, e o que eu não puder, pedir para Deus me ajudar para viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Então a mistura do novo com o velho é um perigo. Em algum momento, talvez parte ou áreas da nossa vida pode estar sendo destruída por causa disso. O que acontece na realidade? Vamos pensar que a nossa vida é como uma casa. Fica melhor assim. Uma casa tem muitas peças. Tem a sala de jantar, tem a cozinha, tem os quartos, tem o banheiro, tem uma área de serviço. Então, tem várias peças. E vamos supor que cada peça seja uma área. Por exemplo, o quarto seja uma área sexual, relacional. A cozinha seja relacionada à alimentação. A sala de jantar seja relacionada a relacionamento social, visita, e assim por diante. Então, cada área tem a despensa seja relacionada ao dinheiro. Então, cada área está relacionada a uma área da nossa vida. Então, eu vou imaginar que a gente aceitou Jesus e a partir de então a gente começa a deixar que Jesus governe todas as áreas da nossa vida, mas tem áreas que a gente não deixa Ele ser Senhor por completo. Então vamos imaginar que a dispensa, dinheiro. Eu não deixo que o Senhor governe o meu dinheiro. O que acontece? Eu começo a dar um pau nessa área. Vou ficar no cheque especial, vou ter problema, e assim por diante. Vamos imaginar que na cozinha, na alimentação, aí eu deixo Jesus governar o dinheiro, governar o meu relacionamento, mas na alimentação não. Eu como um condenado, sou glutão, não cuido do meu corpo. E o Senhor diz: tu está roubando 10 anos da tua vida. Como? Se você cuidasse, tu viveria até os 80. Mas do jeito que tu está, tu não vai viver até os 70. Ou seja, as minhas escolhas relacionadas à alimentação estão roubando o Senhor. Eu poderia ser mais útil, ter mais energia, fazer muito mais coisa. Mas como eu escolho me alimentar do jeito que eu quero, sem me cuidar, o que eu faço? Estou indo contra o próprio Senhor, porque Ele tinha me predestinado a ver muito mais, ser muito mais útil, com muito mais vida, mais energia, e eu tomei decisões contrárias e comi e bebi coisas que não precisava, ou de uma intensidade, uma frequência que não precisava. Ah, pastor, então eu não posso tomar refrigerante? Pode, talvez uma vez por mês, mas não todos os dias, ou todo final de semana. Entende? Então são coisas que a gente vai ver se a gente sabe que não pode, mas acaba fazendo, acaba praticando. Então, a gente come ou bebe coisas que na realidade você sabe que não devia comer ou beber. Isso é áreas da vida onde a gente não dá o senhorio de Cristo
E é nessas áreas que vai vir o problema. É nessas áreas que vão arrebentar. Amém? Então, ter um coração novo, pronto para ser cheio da palavra de Deus e do seu amor. Isso é ter uma vida nova. Amém? Nós temos que deixar de lado o coração velho, o coração desobediente. O coração, ou seja, um desejo, uma vontade que só olha para o eu, que é apenas satisfazer os desejos próprios. Isso é pecado. Por isso que a palavra de Deus, ela condena, né? A pessoa que come demais, a glutonaria, que bebe demais, bebelão, essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Assim como os idólatras e feiticeiros e tantos mais. Então Deus nos transforma completamente. Por que Deus nos transforma completamente? Para nós termos um coração novo. E significa deixar para trás coisas que desagradam a Deus, como a mentira, o egoísmo, a desobediência, e aprender a viver de maneira que agrada a Ele, em amor, em bondade e na verdade. Amém? Então Deus quer transformar a nossa vida, nos dando um coração que ama a verdade e vive para Ele todos os dias. Então, quando nós deixamos Deus trabalhar em nós, nossa vida muda completamente. É uma nova cultura, uma nova mentalidade que rivaliza contra as práticas antigas, a religiosidade, a falsidade, o engano, mentira, a uma vida de ilusão, a usar máscaras. Deus não quer mais isso. Deus quer que nós sejamos autênticos, nós sejamos e voltamos para a nossa essência, para aquilo que Deus nos fez ser. Mas às vezes nós perguntamos: quem nós somos hoje realmente? Quem você é realmente? Será que você é o que você deveria ser? A tua própria identidade? Ou você foi se acostumando e foi se construindo na maneira que os outros precisavam de você? Amém. Então, para nós concluirmos, né? Jesus nos chama para viver uma vida nova. Então, nós não podemos misturar as coisas velhas com as coisas novas. Vai dar ruim, vai ser mal, não vai dar certo. Em algum momento vai arrebentar. Ou vivemos tudo que é velho e vamos para o mundo, ou vivemos tudo que é novo e permanecemos em Cristo. E a palavra de Deus diz, nos últimos tempos, quem não quer seguir Jesus, então se imunde sim mais ainda. Mas quem quer seguir Jesus, se santifique, se purifique, se limpe mais ainda. Então, na verdade, é uma escolha que nós temos hoje. Ou permanecemos com Deus, ou vivemos longe de Deus. Você precisa tomar essa escolha. Amém? Então Ele quer que nós sejamos odres novos, com roupas novas, pronto para viver do jeito que Ele quer. Então deixe Deus transformar o teu coração e viva uma vida cheia de amor e obediência a Deus. Amém? Então nós devemos lembrar que há um perigo muito grande em querer viver uma vida misturada com Deus e com o mundo. Porque vai ser desafiador e desconfortável a mudança, mas é melhor. A palavra de Deus diz que há 3 tipos de pessoas. As frias são aquelas que não conhecem a Deus. Os mornos são aqueles que estão em cima do muro. Eles são chamados de crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E nós temos os crentes verdadeiros, aqueles que são quentes. Então, quem é quente já está com Deus. Quem é frio já está com o diabo. Quem é morno já está com o diabo, porque o muro pertence ao diabo. Então, nós não podemos tomar uma decisão de ser morno em todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos pensar? Nós devemos orar: Senhor, faz
Coloca luz dentro de mim. Mostra se tem alguma área que eu ainda não sou quente. Talvez tenha uma área que seja frio, talvez uma outra área até seja morno, mas ainda não sou quente. Então, mostra, revela qual a área que eu preciso melhorar. Qual a área que eu preciso entregar para Ti 100% dela. Qual a área que não foi totalmente entregue? Eu quero entregar. Eu quero assinar que a partir de hoje o Senhor tem todo o direito de ser o meu Senhor, o meu Deus, e eu vou Te honrar. E eu vou viver de acordo com o que o Senhor quer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Nós precisamos crescer em obediência ao Senhor. Precisamos melhorar ainda mais, aumentar mais nosso conhecimento e viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Falamos sobre os 2 fundamentos. Que o fundamento correto é aquele que é incrustado na rocha, que não dá para fazer uma separação do que é a rocha e o fundamento. Então a casa, a nossa vida está em Cristo e na sua palavra, nos seus ensinamentos. Falamos sobre odres novos e vestes novas, ou seja, um casamento com Cristo. Nós devemos entregar todas as áreas da nossa vida completamente ao Senhor, estar ligado com Ele, uma nova mentalidade, uma nova vida. E para isso precisamos que o Espírito Santo revele quais áreas da nossa vida precisam ser entregues, modificadas e transformadas. Senhor, nós queremos dizer ao Pai que ouvimos a Tua palavra e nos submetemos ao Teu senhorio. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a Tua palavra. E que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo. Cada dia, Senhor amado, menos reativo, mais espiritual. Que o fruto do Espírito esteja em nós. Que as pessoas que convivam conosco possam ver a Tua face. E vendo a Tua face, ver que o Senhor existe, que o Senhor é bom. Fica conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.